E entonces, como diz o caipira, né? Vamos lá, estudo 13 em Atos. Para você que está desanimado, achando que o livro de Atos é só histórico, que não tem nada que a gente aproveita, prepara o caderninho, porque lá vem bastante coisa, tá? Nós estamos estudando o capítulo 14 de Atos, e nós vamos ver que, olha que milagre, na aula passada o Saulo virou Paulo. Vocês vão ver que daqui para frente não se fala mais em Saulo. Então, foi o milagre da troca de nome dele. Lucas fez isso lá no capítulo 13. No capítulo 13. Então, nós sabemos que ele saiu agora aqui a viagem missionária que Paulo vai fazer, e ele aqui, ele sai com Barnabé como coadjuvante, vamos dizer que é o secretário do Barnabé, né? E aí você vai ver no decorrer do livro que ele vai assumindo um lugar de liderança entre os gentios. Tá? Então, vamos lá ver a primeira pergunta, diz o seguinte: o que Paulo e Barnabé fizeram na sinagoga de Icônio? Olha que legal os nomes, eu acho mó barato. Vamos botar nome em filho, né? Que vai chamar Icônio. Oh, dó. Então, vamos lá. No capítulo 14, versículo 1, diz o seguinte: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Então, veja bem, as sinagogas eram as igrejas antigamente, né? Então, nós vemos que Jesus foi lá, esses dois mesmos já foram noutra sinagoga. E o que acontecia? Teoricamente, na sinagoga, quem tem lá é judeu. E Paulo foi chamado para pregar para os gentios. Isso é que é interessante, que o evangelho é para todo mundo. Então, enquanto Pedro, ele ficou, vamos dizer, responsável, né, de a pregação do evangelho para o judeu, Deus foi e levantou Paulo, que era para falar com os gentios, porque a salvação é para todo mundo, gente. Não tem preferência, tá? Não tem. O evangelho aí vindo a todos. Então, o que eles foram fazer? Pregar. Olha o que aconteceu lá. Pergunta 2. Qual a atitude dos judeus incrédulos? Porque sempre tem um Zé Mané que vai perguntar se Adão tinha um umbigo, né? Então, vamos lá. A resposta da pergunta 2, nós vamos ver. Qual a atitude dos judeus incrédulos? Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Peraí. Eles foram botar fogo, eles eram, né? Só para ver briga, só para ver briga. Se estava todo mundo lá no templo, na sinagoga, eles foram lá tacar fogo. Entretanto, demoravam-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mãos deles, fizessem sinais e prodígios. Então, eles foram falar, só que o Barnabé e o Paulo continuaram pregando, e vocês vão ver o que aconteceu. Quer dizer, o pessoal, os judeus já ficaram meio desconfortáveis, né? Que eles queriam, porque na verdade a pregação do evangelho não é revogando a lei, mas vamos dizer, viabilizando a lei pelo amor de Cristo. Então, o judeu, assim, não, tem que ser isso, sabe aquele negócio? Lavar a mão 400 vezes antes de comer, essas coisas que fazem parte da lei judaica, e tem que fazer a operação de fimose, né? Que na verdade lá eles mandavam todo mundo circuncidar. Então, os judeus já começaram a ficar incomodados, porque eles se achavam o top do top do top das galáxias. E de repente vinham dois e começaram a falar e convencer as pessoas. Vocês lembram que na aula anterior nós vimos que eles foram pedir para os dois voltarem na semana seguinte. Então, eles estavam lá a chamado deles, aceitando um convite. Aí, os caras começaram a ficar com dor de cotovelo, tá? Então, aí o que acontece? Pergunta 3. Qual os dois grupos que se formaram para discutir a respeito de Paulo e Barnabé? Vamos lá. Dividiu-se o povo da cidade. Uns eram judeus e outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as autoridades para ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe,
cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciavam o evangelho. Começaram a botar fogo no parquinho, e aí o que aconteceu? Já veio a ideia de apedrejar, porque o povo para tacar pedra. Lá, você pode ver, não gostar de alguma coisa, taca pedra no cara. Então, o que aconteceu com eles? Eles saíram fora, né? Eles fugiram para Listra e Derbe. E aí, olha o que aconteceu. Gente, Deus é no mínimo o máximo. Eles estavam lá, eles foram para Listra fugindo da ideia de apedrejamento que teve lá, né? E aí, o que acontece? Olha o que aconteceu em Listra. Pergunta 4. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sob os seus pés, e ele saltou e andava. Então, o que aconteceu? O aleijado já tinha ouvido falar, né, do Paulo. E aí o que ele fez? Ele foi, ele não podia ir atrás, mas ele disse que ele ouviu e fixou os olhos em Paulo. E Paulo viu ele e viu que ele tinha fé. Então, o que é que salvou? Olha, o que é que curou o coxo? Foi a fé dele. E vamos entender isso em todas as curas de Jesus. E agora, nós estamos vendo dos apóstolos, o que cura não é o apóstolo, é a fé. Então, aqui, olha que interessante isso. Fixando os olhos, vendo que possuía fé para ser curado, mandou que ele ficasse de pé. Então, o que acontece? Agora nós vamos ver uma coisa assim, bem em contraponto com o que nós vemos hoje em dia em algumas igrejas, né? Nas comunidades a gente vê isso. Vamos lá ver a que ponto chegou. Depois dessa cura, como eles foram confundidos e o que fizeram? Olha só. Quando as multidões viram o que Paulo fizeram, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam de Júpiter e a Paulo chamavam de Mercúrio, porque esse era o principal portador da palavra, Paulo. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, já aproveitou, tinha o templo de Júpiter lá, e tinha o sacerdote dele lá. E que ele já ouviu tudo isso, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, porque queria sacrificar juntamente com as multidões. Gente, era um prato perfeito para os ególatras. Aquele que tem orgulho, sabe, subindo no tijolo e faz discurso. Deixa eu ver. Paulo estava chegando, o ministério dele estava começando e o paralítico foi curado. E aí, o que aconteceu? Já começou a história de, eles são filhos de deuses, não sei o quê. Se fosse hoje em dia, nos mundos atuais, vamos falar assim, né, que não existe, né, não existe. Mas nós vemos em muitas igrejas aquele povo que faz uns milagrinhos, e aí, grande servo, ele tem poder, porque ele cura, ele expulsa demônio. Aí o cara chega. Gente, eu vi um vídeo de uma tal de uma apóstola brasileira que ela não pisa no chão, porque não é digno. Ela chega na porta da igreja, as pessoas têm que pôr um tapete, alguma coisa, porque ela não pode pisar no chão, tem os paninhos santos lá dela andar. Gente, deviam voltar na Bíblia e ver o que é que Paulo fez, a atitude dele. Gente, presta atenção, o que aconteceu. Não seria muito fácil, no meio daquela confusão, o pessoal querendo apedrejar eles, de repente o outro quer, então tá, eu sou bom mesmo, né? Aí pega e fala assim, eu me orgulho da minha humildade. Gente, tem isso. É o cara que ele se vê, em vez de se ver como o portador da bênção, ele se intitula de o fazedor da bênção. Eu acho que ninguém conhece ninguém assim, né? Não tem. Isso é tudo fruto da imaginação, né? Bom, pergunta 6 diz o seguinte: qual a atitude dos dois em relação a esse tipo de idolatria? Nós vamos ver. Então, o que aconteceu? Estavam falando que eles eram os deuses que baixaram, que tinha o templo
na porta lá da porta da cidade, tinha o templo, e aí tinha o sacerdote já foi correndo, já pegou e levou os bois para fazer o sacrifício, e as grinaldas, você pensa que grinalda é só noiva que usa? Não! Sabia que aquele negócio que o romano usa, que tem as folhinhas, aquilo lá também é grinalda, tá? Grinalda é aquele negocinho redondinho assim, de enfeitar, cheio de florzinho, tá? E aí o que acontece? Eles já estavam lá para fazer uma maior adoração ao Paulo. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes, saltaram no meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos ao mesmo sentimento, e vos anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifício. Gente, o povo já estava lá no pé deles. E, no entanto, o que acontece? Cada vez que você vê nos tempos bíblicos a pessoa rasgando a roupa, é um sentimento de eu não quero mais isso, tá? Então, nós vemos isso bem em velórios, né? Quando a pessoa tem alguma tristeza muito grande, rasga a roupa, pega a cinza, joga na cabeça, tudo isso é um ritual dessa época. E eles rasgaram a roupa, e, gente, eles não aceitaram. Eles pularam no meio do povo, falaram, gente, eu sou homem como vocês. E aí, ó, já pegou de quebra e já falou de Jesus, já começou a falar ali. Então, quantas e quantas vezes nós vemos pessoas que com um décimo de feito do que esses caras estavam fazendo, subir no tijolinho para fazer discurso, tá? E aceitar. Então, eu acho que muitas vezes o que nós vemos nas igrejas é realmente o inimigo usando do orgulho, da soberba, dando, sabe, deixando as pessoas acharem que, nossa, olha como eu sou bom, Deus fala através de mim, como é que é? Meu orgulho da minha humildade. E nós, se seguissem mesmo Paulo, eles iam fazer totalmente diferente, tá bom? E aí, o que acontece? Eles foram impedindo que fizeram isso. E aí, a pergunta 7 diz o seguinte: o que os judeus pretendiam fazer com Paulo? Aqui, olha, os judeus, aqueles que eles estavam brigando lá no templo. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo. Gente, já começaram a apedrejar o Paulo aqui. Arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Eles não aceitaram a adoração. E o que nós temos que pensar em mente é isso, não aceitar a adoração. Por quê? Quem é que faz? Não é você. Desculpa aí se você está me vendo, você tem vontade de cooperar milagres. Eu expulso demônio, eu prometo cura. Ô, cabeção, não é você. Você está sendo um instrumento. E eu ouvi uma vez, numa igreja aqui, um pastor falando uma mensagem do jumentinho. Gente, achei tão legal a história. Então, ele fala quando Jesus entrou em Jerusalém, né? E eu não quero falar desse fato, porque esse fato nós já estudamos mais para trás, mas eu quero falar do jumentinho. Quando as pessoas começaram a bater palma e cantar Hosana, vocês lembram disso, né? Imagine o jumento achando que a glória era dele. E, na verdade, o jumentinho estava fazendo o quê? Levando Jesus, tá? Ele não era aquela festa, não era para ele, era para Jesus, ele estava levando. E nós vemos isso hoje aqui. Então, eles se conscientizaram que o quê? A função deles era levar Jesus, mas a adoração tem que ser a ele. Então, é apenas um instrumento. Então, o problema é isso, porque eu acho que uma das armadilhas do inimigo é sentar no ouvido. Aliás, ele adora sentar no ombro do povo, tá? Mas ele senta no ombro do povo e fala assim,
Nossa, você pregou tão bem. Nossa, ai, como você é poderoso. Ah, não sei o quê. Isso também, eu acho que é a maior mentira que o diabo faz, a maior sujeira que ele faz, enganando a própria pessoa. Então, ele está dentro das igrejas, ele está tentando desviar a atenção. E nós sabemos que agora nós estamos no fim dos tempos e que a palavra diz que se Deus não diminuísse esse tempo, muitos dos salvos, inclusive, iam se desviar. Não é vestido capetão de vermelho, com tridente, chifre e o rabinho balançando assim, que ele vai conseguir. Não, ele vem disfarçado no meio das igrejas e mudando a palavra. Porque quando o inimigo, veja bem, quando Jesus foi lá no deserto, lá na tentação, lá, Jesus, que o diabo foi meter a cara com Jesus. E aí tem os crentes que falam, comigo ele não mete a cara, ô meu filho. Ele meteu a cara com Jesus, imagina o que ele faz com você. Mas aí ele foi lá, ele pegava a palavra e ele investia um pouquinho. E Jesus, que é Deus, né, respondia usando a palavra. Muitas vezes, se você ouvir alguém que vem, descobri, tive uma revelação diferente na Bíblia. Deus revelou para mim. Presta atenção para ver se isso é do Senhor. Sabe por quê? A Bíblia foi escrita há muito tempo, certo? Vamos dizer, Jesus, né? Nós estamos no ano de 2000, então vamos falar que há 2000 anos atrás, vamos pular os 24. Você acha que de lá para cá, em 2000 anos, Deus não revelou para algumas coisas para todos? Deus escolheu um agora no século, né, no ano de 2024, eu vou te revelar isso daqui. Filho, não tem. Não tem nada novo. O que acontece é você ir aprendendo cada vez mais. Mas você não é ninguém na fila do pão para, de repente, eu tive uma revelação desse texto, não é bem isso que quer dizer. Cuidado, porque muitas vezes isso é engano. Cuidado de seguir uma pessoa que vem com muita novidade. O que desviar da palavra, tome cuidado, porque é uma armadilha do inimigo, é mudar um pouquinho a palavra e você fala, mas é isso aí. Não, mas no fundo, quer ver o que entende isso? Não tem no fundo o que entende isso, tá? Cuidado com essas pessoas. E o Paulo, o que ele fez? Eu acho muito legal isso que ele faz. Na hora que ele está para receber a adoração, o reconhecimento, ele pula fora. Ele pula fora, e é por isso que Deus usou ele até os dias atuais. Nós ainda temos benefícios do ministério de Paulo, tá? Agora vamos voltar para o texto, né? E aí eles começaram a apedrejar Paulo, tá? E arrastando para fora da cidade, deram por morto. Então, pensa bem, se deram ele por morto, depois de ser apedrejado, o povo pensou que ele tinha morrido. E aí, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, tá? Então, vamos ter isso em mente. O que é que acontece com os bambambam, né? 8. Como eles fizeram desse incidente para pregar? Bom, eles tinham uma história para contar. Então, aí o que aconteceu? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eles pegaram tudo aquilo, o apedrejamento, aquela perseguição e usaram para pregar o evangelho. Olha que legal. Então, o que é? Não perder a oportunidade, não perder tempo, porque se Deus preparou e permitiu aquela situação, é para que você seja edificado, a igreja seja edificada. Tá? Então, cuidado com o evangelho da maciota. Ai, tudo é bom, Deus é amor, não vai mandar ninguém para o inferno. Não, ele não manda, você vai para o que você quer, tá? E aí, vamos lá. Só que aí, o que aconteceu? Começou a crescer, o povo começou a crescer. Como Paulo foi eleito por Deus para pregar aos gentios, foram atrás dos gentios que eles foram. E aí você vê muito engraçado, porque os gentios se convertiam e a maior parte dos judeus não. Isso a gente vê até hoje, tá? Até hoje. E aí tiveram que eleger presbíteros. Então vamos lá. Como se fazia a eleição dos presbíteros? Vamos ver como é que eles elegiam.
promovendo-lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros, depois de orar com Jesus, os encomendaram ao Senhor em que havia crido. Vamos ver, como é que é? Como é que para escolher o presbítero é aquele que entrega o melhor dízimo? É o mais velho? É o que, qual é, né? Como que escolhe um presbítero? Vamos ver como é que você acha que é nas igrejas, né? Vamos fazer uma assembleia, o pessoal vota e tudo bem. Orar e jejuar. Orar e jejuar para poder escolher, gente. Muitas igrejas estão derrapando nos dias de hoje por colocar na liderança pessoas que não eram para estar lá. Nós vemos isso de montão. É uma coisa assim, vem uma pessoa que eu já pego mal com esse povo que fala assim, eu já fui tudo quanto é igreja. Bom, então o problema é você, né? Não se adapta a ninguém, tem problema com submissão, não sei. Mas aí o que acontece? Você vê eleição de cargos e que, na verdade, o pessoal não parou para jejuar, vai ver a conveniência. Esse aí fala bem com jovens, então vamos botar ele. Esse aí... Gente, vamos aos primórdios. Orar com jejum. E aí escolher os presbíteros e encomendar ao Senhor em que haviam crido, tá? Então, simpatizante não ia, era só crente mesmo, convertido, tá? Pergunta 10. E o que eles fizeram quando voltaram à igreja que os enviou? Vocês lembram, né? Que a igreja que mandou foi a de Antioquia, né? Então, vamos lá. Atravessando a Pisídia, olha lá, nome de mulher, ó, Pisídia, dirigiram-se a Panfilha. Olha lá, tem duas menininhas gêmeas, Pisília e Panfilha. Que horror. É o nome da cidade, tá? E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam cumprido. Foi a igreja de Antioquia que enviou eles, tá? Aí eles voltaram. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Imagina a quantidade de coisa que esses dois tinham para contar. Lucas tentou resumir, e ainda não conseguiu resumir muito, tá? Então, vocês imaginam como foi. Eles eram submissos à igreja que enviou. Então, você vê outro ponto a destacar. O Paulo, ele sabia que ele foi chamado para falar com gentios e ele era submisso à igreja que mandou. A igreja de Antioquia tinha defeito? Sim, sim. Devia ter gente lá na igreja que Paulo não gostava? Devia. Devia ter gente lá que não gostava de Paulo? Devia. E, no entanto, aqui que é submissão à igreja que enviou. Porque quando a igreja envia, veja bem, enviar um missionário não é simplesmente ir lá e levar na rodoviária e falar tchau, meu irmão, vai com Deus. Não, é bancar. Tá? Então, tem o missionário é o que vai e o que sustenta o que vai, porque quem vai, ele não vai ter muito tempo de ficar trabalhando. Então, que organiza a viagem e sustenta. Então, eles voltaram para Antioquia. Eles podiam ter ficado lá naquele povo lá que queria, né? Lá do Júpiter, queria fazer no templo uma adoração, sacrifício, não era muito mais legal? Pensa bem, eles podiam ter ficado lá, tudo na boa. No entanto, eles saíram de lá apedrejados, que pensaram que Paulo estava morto. Tá? Então, não foi uma brincadeirinha. Então, o negócio foi muito pesado e eles voltaram para Antioquia. Aqui a gente vê a submissão à igreja que enviou. Então, hoje, nós temos algumas coisas para pensar, tá? Até que ponto você consegue ir, caminha, quando os seus semelhantes se levantam contra você? O que você quer dizer com isso? Ok. Até que ponto você anda firme no seu propósito, indo bater de frente com família, com amigos, né? E aí? Até que ponto você defende a sua fé? Segundo, que é o mais interessante, você tem certeza que você está pronto para receber as ofertas? Eu gosto de uma igreja pentecostal que fala assim, o prato do diabo, né? O diabo que oferece o prato, eu acho muito barato isso. Mas é isso, isso quer dizer exatamente isso que eu estou te falando. Você está preparado para ser usado
e não se orgulhar disso. Ou se você, lá no fundo, nossa, fui eu que fiz. Nossa, agora eu vou ficar aqui, porque eles acham que eu sou Deus, então vamos fazer a igreja maravilhosa, vou ser tratado muito bem, ou você se sujeita a ir lá ser apedrejado por time do contra, né? Isso é uma questão de maturidade. Então, veja bem, Paulo, toda essa bagunça começou porque ele curou o coxo lá em Listra, tá? Ele curou. E ele fala o quê? Não fui eu. Não fui eu, foi Deus através de mim. Então, você, quanto mais próximo de Deus você estiver, menor você se sente, porque o parâmetro de comparação fica muito grande quando você está perto. Então, você aceitaria todas as honras, a glória de, né? Eu brinco que toda igreja tem o porteiro do Santo dos Santos, né? Aquele que diz quem é que vai entrar ou não, né? E aí a gente vê muito isso. Será que se você Deus resolveu usar você como instrumento para fazer maravilhas, será que você tem maturidade para reconhecer que você é só um instrumento? Talvez seja por isso que você ainda não recebeu esse dom. Vamos parar para pensar isso. Claro que não todos vão fazer o mesmo serviço, cada um é uma coisa, mas será que você está pronto a ver que Deus te usou para operar maravilhas, mas isso é independente de você, da sua capacidade? E Paulo, muito legal, porque isso aqui foi no começo, então eu acho que tudo isso era treinamento, porque ele ia fazer mais para frente, né? Então, a outra parte, a outra coisa para a gente pensar é o seguinte: o que você faria se o seu testemunho te fizesse ser perseguido? Você sabe que se você começa a falar, o povo vai ir contra você. Você tem coragem de continuar testemunhando? Você tem coragem de continuar fazendo o mesmo serviço, mesmo sendo perseguido? Ou você vai ser um 007 de Deus, né? Que ninguém sabe, o espião, que ninguém sabe quem é, porque você é o 007, né? E aí, a outra pergunta, essa que até onde a sua convicção não muda, tá? Isso aí é para você pensar, eu pensar e você pensar. Até onde eu consigo ser firme sem mudar minha convicção? Hoje, não é que está acontecendo mais coisa que a gente fica sabendo mais fácil por causa da tecnologia, né? Mas suponhamos se nós estamos em países cristãos, tanto nós como a Cleide estamos em países cristãos, mas suponhamos que tenha uma onda aí do muçulmano, por exemplo. Até onde você consegue ser firme? Não, eu sou cristão. Ou você sabendo que você corre o risco de ser assassinado, cortar sua cabeça, te botar de escravo. O que é que faria você mudar de discurso? Não vamos ser hipócritas e dizer assim, eu nada mexe comigo. Mexe, porque se tocar num filho, se tocar numa mãe, mexe ou não mexe? Então, de repente, assim, eu penso muito de mãe, porque eu tenho uma filha. Então, suponhamos, nega Jesus, eu vou matar sua filha. Tem gente que passa por isso e não precisa ir muito longe. Eu conheci uma família angolana que fugiram da Angola no meio da guerra lá, do negócio, por causa disso. Então, vamos parar para pensar até onde vai a sua convicção. Tanto de ser perseguido pela palavra, ou de Deus deixar operar milagres através de você. Até que ponto você não muda? Mesmo as pessoas, o mundo te perseguindo, ou Deus operando milagres através de você, até onde você vai conseguir permanecer sendo você. Muito complicado isso, muito complicado, mas nós temos que começar a definir, porque os tempos estão chegando, eu creio que o anticristo já está bailando aí no mundo, e se você tem dúvida de quem é, entra lá no YouTube, tem lá os estudos do Apocalipse, é tudo bonitinho lá, você vai ver que sem nomes aos bois, porque não precisa, porque é tão claro, e nós sabemos que o tempo está chegando, e de repente pode chegar uma perseguição em cima de você, e você ter que ou confessa e morre, ou renega, tá? Então, nós temos que pensar isso. E o que o Paulo fez com o apedrejamento que ele tomou, o que ele fez? Ele foi e começou a contar as vitórias, reconhecer aquilo como um trato de Deus, a permissão de Deus, dando um trato nele, formando o caráter dele, porque ele ia passar. Então, tem um versículo na Bíblia que todo mundo gosta, diz que é, né?
Tudo posso naquele que me fortalece. Eu dou tanta risada porque eu uso isso como síndrome de Mulher Maravilha, né? Eu posso fazer tudo porque Cristo me fortalece. Vamos ler antes. O que Paulo fala? Eu sei passar fome, eu sei ser chicoteado, eu sei sofrer de naufrágio, eu sei tudo isso, eu já passei por tudo isso, mas eu posso passar tudo isso porque Cristo me fortalece. Então, você não quer passar por essas coisas, né? Nós não queremos passar por isso. Ninguém pede isso para sofrer, tá? Mas você tem que reconhecer que tudo, quando você entrega a sua vida a Cristo, tudo começa a ter um propósito. Eu não sei o que Deus está chamando para você para fazer hoje. Eu não sei se Deus está chamando você para falar para qualquer pessoa, se Deus está te capacitando para operar milagres através de você, se Deus está chamando você para instaurar no seu ambiente o reino de Deus. Por quê? Eu não sei onde é que você está, mas você está onde Deus permitiu. De repente o lugar é horrível e você está lá sendo luz. Quem sabe você vai abençoar as pessoas que estão em volta. No seu trabalho, na sua igreja, na sua escola, na sua família, não sei. Não sei. Nunca reclame de onde você está, nem tenha ciúmes do outro irmão que está fazendo outro negócio lá. Se você está onde Deus te plantou e você está fazendo da maneira que Ele quer, não do que você quer, você pode ter certeza que você está cumprindo o seu papel. E você só vai mudar de nível quando você conseguir passar esse com excelência. Então, vamos parar para pensar. Paulo foi apedrejado e usou isso de alegria. Paulo, de acordo com a fé do coxo, mandou levantar, quiseram adorar e ele não aceitou a adoração. Você está preparado para não aceitar adoração, não aceitar favores, não aceitar. Às vezes, até a ideia da pessoa é boa de te dar, né, os louros da vitória, mas você é apenas um instrumento. Então, quando você estiver numa situação dessa, lembra do jumentinho entrando em Jerusalém, que a glória era para Jesus e ele estava pensando que era para ele? Então, vamos ver o que é que você está fazendo, se você está realmente levando a palavra de Jesus aonde você está plantado. E aí, com certeza, você vai chegar lá e Deus vai falar assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Uhul! Eu acho que é isso que todos nós queremos ouvir. Então, que essa semana você pare para pensar nisso. O que você está fazendo? Qual o seu papel no reino de Deus? Você está pronto para ser um instrumento e não se vangloriar. Você está pronto para, depois da perseguição, ainda sair pregando? Eu acho que isso é uma boa pergunta para bater na sua cabeça a semana inteira e ver se até. Você tem certeza que até quinta-feira que vem você vai falar: uau, olha o que aconteceu comigo, isso. Que é esse o objetivo de pregar a palavra. É você saber, você estuda e você põe em prática e você vê assim: uau, quanta coisa eu posso fazer com o que eu aprendi hoje, né? Beijo grande para vocês. Vejo vocês na quinta-feira no próximo capítulo. Beijos!